Que atira a primeira pedra aquele que nunca ouviu algum político prometer asfaltar as ruas do bairro e, no final das contas, não fazer nada. Eu mesmo já morei no bairro em que apenas as ruas principais, por onde o ônibus passava, é que possuíam algum tipo de pavimentação. E pode até parecer engraçado para você que mora em cidade grande, mas basta você se afastar alguns quilômetros da sua cidade, que provavelmente vai se deparar com alguma rua completamente na lama. Se fosse apenas ruas de terra, eu até entenderia, afinal seria apenas um bairro sem muita movimentação. Mas até mesmo rodovias federais estão sem nenhum tipo de pavimentação e as que ainda têm alguma coisa, como diz o ditado brasileiro, está só o pó da rabiola. Segundo o estudo feito pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, somente 12% das estradas do país são pavimentadas, o que significa que 88% das rodovias estão em condições precárias ou sem asfalto. O estudo ainda revela que as estradas pavimentadas são responsáveis por cerca de 75% do transporte rodoviário, enquanto as não pavimentadas correspondem a apenas 25% da movimentação. As más condições das estradas acabam impactando na economia do país e em 2019, o custo com acidentes nas rodovias chegou a 10,9 bilhões de reais, sendo que no mesmo ano foram perdidos 21,6 bilhões de reais por conta do aumento do tempo de viagem causado pelas más condições das estradas. Segundo o artigo 23 da Constituição Federal Brasileira, é de competência comum aos municípios, estados e União a execução de serviços públicos, como é o caso da pavimentação. A responsabilidade pelas pavimentações das vias urbanas é dos municípios, que devem atuar em conjunto com os demais entes federativos para garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Mas na verdade, o que todo brasileiro gostaria de saber é o motivo de muitas ruas não terem nem asfalto e nem concreto, se existe alguma solução para que as ruas brasileiras tenham boas condições de uso e se existe algum tipo de corrupção envolvido nisso tudo. E é exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. As ruas pavimentadas são a base da mobilidade urbana e essenciais para o desenvolvimento de uma cidade. Elas permitem que as pessoas se movimentem facilmente entre diferentes áreas da cidade, acessando serviços, comércio e outros recursos, além de ter um impacto significativo na qualidade de vida dos moradores. A pavimentação das ruas facilita a mobilidade urbana, pois a superfície lisa e nivelada para dirigir e caminhar faz com que seja mais fácil para as pessoas se movimentarem pela cidade. Além disso, quando as estradas estão pavimentadas, é possível percorrer distâncias maiores com menos esforço, o que economiza tempo e reduz o desgaste físico. A pavimentação também é importante para o acesso aos serviços e comércio, pois quando as ruas e avenidas estão pavimentadas, é mais fácil para os moradores chegar a diferentes bairros da cidade, acessando hospitais, escolas, lojas e outros serviços com maior facilidade. Isso melhora a qualidade de vida dos moradores, pois eles têm acesso a recursos que podem não estar disponíveis em suas áreas imediatas. A pavimentação também é essencial para o desenvolvimento econômico de uma cidade, já que quando as estradas estão pavimentadas, é mais fácil para as pessoas transportarem mercadorias e serviços para diferentes partes da cidade, e até mesmo para outras cidades. Isso ajuda a impulsionar a economia local e a criar empregos, tornando a cidade mais atraente para investidores e empresas que procuram estabelecer negócios em uma região bem conectada. A pavimentação também ajuda a reduzir o acúmulo de poeira, sujeira e lama nas ruas, o que melhora a saúde dos moradores e diminui as chances de dano aos veículos, o que economiza dinheiro aos cidadãos. Apesar de ser tão importante, no Brasil, muitas regiões ainda sofrem com a falta de pavimentação nas ruas e algumas ruas estão com seus pavimentos deteriorados e outras nunca sequer viram a cara do asfalto.
A falta de pavimentação em muitas regiões do Brasil é uma realidade que pode ser causada por diversos fatores, e um desses fatores é o alto custo envolvido no processo de pavimentação, que requer investimentos significativos em materiais e mão de obra, além de recursos financeiros disponíveis para obras de infraestrutura que muitas vezes são limitados e não suficientes para cobrir os custos de pavimentação. Além disso, alguns desafios geográficos podem tornar a pavimentação mais difícil ou impossível em algumas áreas, como regiões montanhosas, áreas pantanosas ou solos pouco firmes, o que pode dificultar o processo de pavimentação. Outro fator importante é a falta de planejamento urbano adequado em muitas cidades brasileiras, resultando em ruas e avenidas sem pavimentação, que se tornam mais propensas a inundações e danos causados pelas chuvas. A falta de manutenção adequada também é um problema em algumas regiões do Brasil. Quando a manutenção não é realizada, as vias podem se deteriorar rapidamente. A falta de recursos ou decisões políticas inadequadas também podem impedir a realização de obras de infraestrutura, incluindo a pavimentação de ruas, avenidas e rodovias. Mas em meio a esse cenário, há casos em que os próprios moradores se mobilizam e realizam a pavimentação por conta própria, como forma de melhorar as condições de vida em suas comunidades, como é o caso dos moradores da rua Delry Brook, em Blumenau, que enfrentavam problemas com poeira e lama causados pela falta de pavimentação. Mesmo tendo solicitado a ajuda do poder público várias vezes, nada era feito para resolver a situação. E cansados de tanto esperar, alguns moradores decidiram tomar uma atitude e começaram a juntar dinheiro para pagar pelo calçamento da rua. E após anos de esforço e cooperação, o sonho finalmente saiu do papel e a rua foi pavimentada. O modelo de cooperação entre moradores tem se mostrado eficiente, uma vez que ganha-se tempo e agilidade na realização dos projetos, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores das ruas pavimentadas, mesmo que além de pagar altos impostos, acabe tendo que pagar novamente por um serviço que já deveria ser feito pelo poder público. Durante as campanhas eleitorais do Brasil, é muito comum ouvir políticos prometendo a pavimentação das ruas. E muitas dessas promessas não são cumpridas e as ruas continuam esburacadas e sem asfalto. Uma das principais razões é a falta de recursos financeiros, já que pavimentar ruas pode ser muito caro. E os políticos muitas vezes não conseguem obter os recursos necessários para realizar a obra, pois o orçamento público é limitado e eles precisam escolher entre diferentes projetos, priorizando aqueles que parecem mais urgentes ou populares. Além disso, a corrupção é um problema grave na política brasileira e pode afetar a realização de obras públicas. Alguns políticos desviam recursos destinados à pavimentação de ruas e estradas para seus próprios bolsos ou para financiar suas campanhas políticas, em vez de investir na infraestrutura das cidades. Outra dificuldade enfrentada pelos políticos é a burocracia excessiva para a execução de obras públicas, já que são muitos os trâmites e procedimentos a serem cumpridos antes que uma obra possa ser iniciada, e muitas vezes há disputas entre diferentes órgãos governamentais sobre quem é o responsável pela obra. A falta de planejamento adequado também é um problema comum, e muitas vezes os políticos prometem a pavimentação sem ter um plano realista para realizar a obra, já que eles podem não ter avaliado completamente os custos, o cronograma ou os desafios logísticos da obra, o que pode levar a atrasos e problemas na execução. As mudanças de prioridade também podem afetar a realização de obras públicas, incluindo a pavimentação de ruas e estradas, e os políticos podem prometer a pavimentação durante a campanha, mas depois decidir que outros projetos são mais importantes e direcionar recursos para esses projetos em vez de para a pavimentação. Nas cidades brasileiras, a falta de pavimentação nas ruas é um problema que afeta milhões de pessoas e, para os moradores, os transtornos são diários,
com ruas esburacadas que dificultam o trânsito de veículos e pedestres. Para a sociedade como um todo, há prejuízos econômicos, pois a falta de infraestrutura compromete o desenvolvimento do país. Os moradores podem até se mobilizar para tentar superar a falta de investimentos em infraestrutura, mas isso não deve ser visto como a única solução. A responsabilidade pela pavimentação das ruas é do poder público, que deve buscar alternativas para solucionar esse problema. As parcerias público-privadas podem ser uma opção viável para viabilizar investimentos em infraestrutura, desde que sejam feitas de forma transparente e com o objetivo de garantir o bem-estar da população. No entanto, é importante destacar que a falta de pavimentação nas ruas brasileiras é um problema complexo e que exige soluções efetivas e duradouras, e as autoridades devem trabalhar em conjunto para buscar soluções e garantir que as obras realizadas sejam de qualidade e atendam às necessidades da população. Isso inclui investir em infraestrutura, priorizar o planejamento urbano, garantir a transparência das parcerias público-privadas e buscar soluções efetivas para a falta de pavimentação das ruas brasileiras. Somente assim será possível garantir a mobilidade e a segurança da população, bem como promover o desenvolvimento econômico e social do país. Esse é um desafio que requer cooperação, planejamento e ação coordenada e que pode trazer benefícios duradouros para todos os brasileiros. Você já ouviu falar do mecanismo oculto? Se ainda não, se prepare para assistir a uma aula grátis, onde você vai descobrir um segredo que está sendo utilizado por muitos empreendedores de sucesso para criar novos bilionários. Para assistir a aula, é só clicar no primeiro link da descrição antes que essa aula saia do ar. Enquanto isso, a China é um país que tem feito grandes investimentos em rodovias, se tornando a segunda maior malha rodoviária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, a situação é bem diferente, com a maioria das estradas e rodovias em condições precárias ou sem asfalto. Mas o que leva a China a investir tanto em mega rodovias? Se você está curioso para saber, basta clicar no vídeo que está aparecendo na tela, que em poucos segundos eu te explico tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!